Olá, alunos do curso de Licenciatura em Geografia, eu me chamo Giovanni e estamos iniciando a unidade 4, Bacias Hidrográficas e Lacustre Maranhense, da disciplina de Geografia e Recursos Hídricos. Os tópicos dessa aula que trabalhamos neste momento é bacias hidrográficas limítrofes do Maranhão, bacias hidrográficas genuinamente maranhenses, localização das bacias hidrográficas maranhenses, caracterização das bacias hidrográficas maranhenses, localização das bacias lacustre maranhense, características das bacias lacustre maranhense. Situação atual dos recursos hídricos no Maranhão. Em relação às nossas bacias hidrográficas no Maranhão, o Maranhão possui 10 bacias hidrográficas. Nós chamamos as bacias limites, ou limítrofes, que fazem a divisa entre os estados, Nós temos a bacia do Parnaíba, a leste, a divisão do Maranhão com Piauí. Toda a extensão da divisão do Maranhão com Piauí é feita pelo Parnaíba. A do Tocantins, a sudoeste, entre o estado de Tocantins e o Maranhão. A bacia do Gurupi, a noroeste, faz a divisão do Pará com o Maranhão. Bacias genuinamente maranhenses, que nascem e desaguam no território maranhense. Quem são essas bacias? Nós temos aí o Mearim, o Munim, o Maracaçumé, o Periá, Itapecuru, Turiaçu e Preguiças. Vamos agora, quantas regiões hidrográficas, das 12 regiões hidrográficas que nós estamos na unidade 3, que foram estabelecidas aí pela Resolução Nacional dos Recursos Hídricos, número 32, 2003, com a finalidade de melhorar o gerenciamento dos recursos hídricos. Essa resolução indica que o Maranhão está inserido em 3 regiões hidrográficas, que são elas: a do Tocantins-Araguaia, em verde ali no mapinha do Maranhão, a do Atlântico Nordeste Ocidental, e a do Parnaíba em rosa. Então vamos estudar bacia a bacia. Então a primeira bacia aí que vamos iniciar é a bacia hidrográfica do Mearim. É a maior bacia territorial, a maior região territorial do Maranhão, aí, no caso da bacia hidrográfica do Mearim. Possui cerca de quase 100 mil km², corresponde a 29,8% do estado do Maranhão, da área do estado, é a maior bacia do Maranhão. Nasce na Serra da Menina, entre os municípios de Formosa da Serra Negra e Fortaleza dos Nogueiras e Pedro dos Crentes. A foz é na Baía de São Marcos, e ali próximo, a ilha de São Luís, na Baía de São Marcos. Tem 930 km de extensão, essa bacia. Os afluentes importantes é o rio Grajaú, na cidade de Grajaú, aí, que dá origem à cidade de Grajaú. Rio Pindaré, também tem a cidade de Pindaré. O último deságua no rio Mearim, cerca de 20 km de sua foz, o rio Pindaré. Muitos já imaginam que o rio Pindaré fosse independente da bacia do Mearim, Ela é outra bacia, mas não, ela é uma afluente. Antes do rio desaguar no mar, o rio deságua no rio Mearim, certo? Bem próximo, aí, cerca de 20 km. Uma bacia de grande importância no Maranhão também é a bacia do Itapecuru. É uma bacia que nasce no centro, centro-sul, percorre em direção leste, mas deságua no norte, aí, na Baía de São José. Enquanto o rio Mearim deságua na Baía de São Marcos, as águas da bacia do rio Itapecuru, elas desaguam aqui na Baía de São José. Tem cerca de 53 mil km² e corresponde a 16% do estado, da área do estado. Nasce aí no sistema formado pela Serra da Croeira, Itapecuru e Alpercatas, a 530 metros de altitude. Deságua na Baía da Arraial, ou chamada Baía de São José, formando 2 braços, o Chuca e o Mojo. Apesar de formar esses 2 braços, não é considerado uma foz do tipo delta. Na verdade, é uma foz do tipo estuário, certo? E
tem cerca de 1.050 quilômetros de extensão, aí o maior rio em extensão territorial do Maranhão, né? Genuinamente maranhense. Afluentes principais é o Flores e o Pirapemas. E o interessante desse rio é que ele abastece de água a capital do estado, né? São Luís, através do projeto Italuís, que é um aqueduto, né? Que bombeia a água do município de Santa Rita, né? Até o município de São Luís, né? Esse aqueduto ele tem cerca de 70 quilômetros de extensão. Outro rio muito importante no Maranhão é o rio Muni, né? Que está na região do Muni, né? Região hidrográfica, e tem 15 mil quilômetros quadrados e corresponde a cerca de 4,79% da área do estado. Localiza-se na porção extremo leste, deságua na Baía de São José, entre os municípios de Axixá e Catu, tem 320 quilômetros de extensão, nasce nos tabuleiros da formação Barreiras e no nordeste do município de Caxias, né? A nordeste aí, percorrendo a região, e muito importante para o turismo também ali na região. Né? Temos a bacia do Periá, que é uma bacia bem menor, é uma bacia que está aqui na região de norte do estado, né? No litoral leste, certo? Ou litoral oriental, uma bacia que possui cerca de 5 mil quilômetros quadrados, corresponde a 1,62% da área total do estado, e limita-se com as bacias de um lado, a bacia do Muni, né? E a do Rio Preguiças, e ao norte o Oceano Atlântico. Né? Interessante, todas essas bacias hidrográficas elas são bacias de drenagem exorreica, todas desaguam no mar, certo? É a menor área entre todas as regiões hidrográficas do estado, muito pequena mesmo, mas ela tem importância na sua região. E aí nós temos a bacia do Rio Preguiças, que está ali, que deságua na região do município de Barreirinhas, né? A bacia hidrográfica possui cerca de 6 mil quilômetros quadrados, 12% do território do estado, localiza a nordeste do estado, né? No caso aqui, no litoral, deságua no litoral oriental, né? Nasce no município de Santana do Maranhão, a altitude de mais ou menos 120 metros. Um rio bastante navegável, né? Com aproveitamento turístico, onde, principalmente na cidade de Barreirinhas, onde os turistas fazem diversos passeios, subindo e descendo lanchas, né, que vai da região dos Lençóis até a foz do rio, onde eles deságua no Oceano Atlântico. Cerca de 135 km de extensão, e a foz é no município de Barreirinhas, como eu havia falado. Outro rio importante também, e aqui já está na região, né, mudou o litoral, estava falando do litoral oriental e agora ocidental, né? O rio que deságua no litoral ocidental, a bacia hidrográfica do rio Turiaçu, que possui cerca de 14 mil quilômetros quadrados, representando 4,26% do estado. As nascentes estão localizadas na Serra do Tiracambu, né? E o rio tem extensão de 720 km de extensão. Rio principal. A foz é a Baía, está na Baía do Turiaçu, entre os municípios de Turiaçu e Bacuri. É um rio que está localizado na área na Baixada Maranhense, né, e vai até o litoral. Aí nós temos uma outra bacia chamada Bacia de Maracaçumé, hidrográfica. Então essa bacia é uma bacia também genuinamente maranhense, nasce e deságua em territórios maranhenses, né, possui cerca de 7 mil quilômetros quadrados e corresponde a 2,34% do território maranhense. Nasce na Serra do Tiracambu também, né? Foz é no Oceano Atlântico, entre os municípios de Gorofedo Viana e Cândido Mendes. Tem uma extensão menor, de 150 km, né, de extensão. Os afluentes principais são o Duas Antas, o Coqueiro, a Macaxeira, Pacovel e Peixe. Então essa região é uma região também importante, hidrográfica, né? Todos esses rios do litoral ocidental são importantes aí na formação do sistema de manguezais, né?
Então todos eles aí formam as nossas reentrâncias maranhenses, né? Juntamente com a ação marinha. Né? Então ele deságua nessa região e contribui para a formação aí de um grande região de manguezal, todo o litoral aí ocidental do Maranhão. E não poderia deixar de falar, né, das bacias da Grande Ilha, né, da Ilha do Maranhão. Nós temos algumas bacias importantes, né, que a bacia ali, bacia do Anil, né, onde tem ali a desembocadura, né, do rio Anil e do rio Bacanga, que são as duas principais bacias da ilha, deságua ali em frente ao Palácio dos Leões, né? Então nós temos a bacia do Anil, a bacia do Bacanga, a bacia do Rio Cachorros, bacia do Estiva, bacia do Janiparanã, bacia do Guarapiranga, bacia do Inhaúm, do Itaqui, do Paciência, bacia Praias, bacia Santo Antônio e bacia do Tibiri. Então, para vocês observar, a Ilha do Maranhão também tem várias bacias importantes aí com rios pequenos, mas o que destaca aí é a degradação ambiental muito grande nessa região, né? Os rios bastante poluídos, não há um tratamento dos efluentes, dos esgotos industriais e domésticos no Maranhão, e aí durante muito tempo não houve, né? E agora inicia um processo de construção de estações de tratamento, né? Para minimizar esses efeitos, o que causa aí em toda a região de praias, né? Uma região imprópria para banho, somente nas regiões onde deságua, né? As praias mais próximas, onde deságua o rio Anil e o rio Bacanga, que recebe uma carga imensa de esgotos domésticos in natura, né? E desaguam diretamente aí no mar. Então é uma região muito degradada do ponto de vista tanto da conservação da vegetação nas margens dos rios, quanto ao despejo de água, né, de esgotos domésticos. E aí nós vamos falar das bacias lacustres do Maranhão. Né? Então, o Maranhão está localizado na região da Amazônia Legal, né? Essa região, na área de transição entre os biomas da Amazônia e Cerrado, com influência de ambientes costeiros e marinhos. Então nós temos alguns lagos aí principais, né? Temos um mapa aqui com alguns lagos e representa um conjunto de bacias lacustres do Nordeste, esses lagos, formados por um relevo plano, suave e ondulado, com extensas áreas rebaixadas, que são alagadas durante o período chuvoso, originando extensos lagos interligados associados a baixo curso dos rios Mearim, Grajaú, Pindaré e o rio Pericumã, que é um rio que banha a cidade de Pinheiro. Os lagos funcionam como coletores de águas pluviais, né, água das chuvas e dos rios. No período das chuvas se distribui, né, em grupos. Então nós temos alguns grupos aqui que nós vamos chamar Lagos de Viana. Quem são esses Lagos de Viana? É o Lago de Viana, é o Maracassumé, o São José, o Cajari, o Aquiri, Capivari, Fugidos, Itãs, Lontras e Formoso. Então, no período chuvoso, os lagos transbordam, inundam os campos que os dividem e transformam em imenso lençol líquido. Os mares de Viana, como a região conhecida, né, eles dão vazão ao canal do Jibiri e posteriormente ao rio Maracô, ou o canal de Maracô, que por sua vez deságua no rio Pindaré. Então, isso aqui é o que acontece normalmente todo período chuvoso, né? Os lagos enchem, transbordam, inundam os campos e aí vira uma grande área pesqueira, né, para a população. E aí nós temos os outros conjuntos de lagos, como os lagos de Pinheiro. E aí quem são esses lagos de Pinheiro? É o Cafundoca, o Laguinho, Vaveira, Grande, Tarirá, Roque e Vitória, que também no período chuvoso inunda os campos, unindo, formando os mares de Pinheiro. Né? Esses lagos escoam e o fazem direto já no rio Pericumã, que é um rio de Pinheiro, quando eles transbordam. Né?
E aí tem os lagos de Conceição do Lago Açu. Aí lá em Conceição do Lago Açu eu tenho o Lago Açu, Itãs, Novo, Carnaúba e Verde, próximo ali da foz do Rio Grajaú, no qual deságua após as cheias, né? O outro conjunto de lagos é os lagos de Arari e Anajatuba. Então, quem compõe esses conjuntos de lagos? O da Morte, Laguinho, Muquila, Jaburiú, Açutinga, Égua, Palmeiral, Burigunda, né? Esses lagos compõem aí esse conjunto. Tal como os lagos já mencionados, eles se unem também no período chuvoso e desaguam o excedente no Igarapé do Boqueado, que por sua vez deságua no Rio Mearim. E aí o último conjunto de lagos, né, é o Lago do Coqueiro. É um lago local localizado entre os municípios de Olinda Nova, do Maranhão, e São João Batista, na Baixada Maranhense. Em relação à situação atual dos recursos hídricos do Maranhão, né, nós temos o Maranhão, o estado, vamos dizer, o mais amazônico do Nordeste, inclusive com parte do seu território pertencente à Amazônia Legal. Isto é um sinônimo de abundância de recursos hídricos superficiais. Mas eles vêm sofrendo, ao longo dos últimos anos, perdas consideráveis de seus recursos, né? Os rios como o Mearim, o Itapecuri e o Pindaré, outrora piscosos, né, com bastante peixes e caudalosos, um volume de água constante, né, que resultava na navegação, uma boa navegação, hoje praticamente são estéreis, né, poucas espécies, e atravessados em certos trechos a pé, né, podem ser no verão, no período que não chuvoso, seria esse, e alguns rios menores, como o Zutiwa e o Codazinho, o Pirapema, chega a cortar, né? Você corta totalmente, como o rio não tivesse mais vertendo água. Então, essa é a situação. Em relação ao transporte, uma imagem do Rio Itapecuru na cidade de Caxias, né? Em relação ao transporte fluvial nas áreas, uma das mais antigas tradições do estado tornou-se praticamente inviável, né? Devido ao assoreamento, né? Ao desmatamento nas margens, né? E aí eu levo cada vez mais, no período chuvoso, sedimentos, né? Que eram antes, ficavam retidos nas margens, hoje são despejados diretamente dos rios, e o Vale dos Rios Itapecuru e Mearim foram cada vez mais sendo, como eu posso, assoreados, né? Entulhados, né? A mercê da força brutal das queimadas e desmatamento que exauriram os solos, né? Degradando aí, tornando mais vulneráveis ao impacto fluvial, né? O impacto do período chuvoso, principalmente. Essas são nossas referências em relação a essa unidade, e eu desejo bons estudos, né? E vamos prosseguir nos estudos.